Sejam bem-vindos. Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut Dancônia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa. Você, o indivíduo. Fraga, tudo certo, meu camarada? Tudo certo, saudades da turma aí. Vamos que vamos. Ficamos um tempo fora aí, vários problemas, várias ocorrências que nos impediram de gravar. Mas é assim mesmo, é algo que a gente pratica com muito bom gosto, mas que às vezes não é possível de ser feito com a frequência que gostaríamos. Mas hoje o tema é um tema que eu venho conversando com Fraga desde o início do podcast, que em algum momento teríamos que tratar e vamos tratar hoje e também no futuro pretendemos falar mais. É uma das essências que nós entendemos para a propagação de ideias pró-liberdade individual, e que é o homeschooling. Homeschooling que nós entendemos um direito natural do indivíduo, um direito natural da família, né? E finalmente conseguimos um entrevistado para tratar desse tema. O nome dele é Guido e gostaríamos que ele se apresentasse para a nossa audiência e começássemos a falar desse tema tão importante para nós. Fala, Guido, tudo bem? Boa noite, Gaut, boa noite, Fraga, boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Guido, sou um pai homeschooler, tenho duas crianças, uma menina e um menino, e são pequenos ainda, mas já estamos iniciando a educação deles em casa. Esse tema para mim é um tema super sensível, um tema que norteia aí a minha vida e é o que tem sido colocado como prioridade na hora da gente fazer algumas escolhas de vida profissional e gosto muito de falar sobre esse tema, estou feliz aí pelo convite e espero colaborar aí com vocês. Guido, nós que agradecemos disponibilizar seu tempo. Eu sei que a vida, nossa vida, né? Quem é pai sabe, tem uma correria grande. Então a gente está aqui à noite, num dia à noite, após um dia de trabalho com a família, se dedicando a falar desse tema, compartilhando esse tema com várias pessoas. E esperamos que isso possa ajudar muitas famílias a tomar a decisão de educar os filhos em casa, né, e com os valores da família, das famílias. Bom, Guido, eu gostaria que você, de forma breve e sucinta, conte um pouco da sua história como pai homeschooling, né, o que te levou a tomar esse caminho, né, e, enfim, compartilhar conosco essa forma de vida. Bom, poucas palavras, eu tive contato com o homeschooling através de um amigo que também é um grande entusiasta das ideias da liberdade do indivíduo e na época ele tinha duas crianças pequenas, chegando em idade escolar, e ele me confidenciou que ele estava preocupado, havia procurado várias escolas, não tinha gostado das, da metodologia de nenhuma delas, e somos do interior, né? Então aqui é mais difícil as opções, né? Mas ele estava começando a estudar sobre o homeschooling, que era, segundo ele me disse, uma modalidade muito já popular nos Estados Unidos. Eu desconhecia completamente o que era, e ele começou a me explicar. Aquilo fez sentido para mim, né? Eu estava também a. Começando, não, eu já estava há algum tempo já estudando algumas coisas sobre liberdade, filosofia, e aquilo tudo bateu assim na cabeça e fez sentido, se encaixou as peças. E, e a partir de então comecei a estudar. Eu conversei com a minha esposa de início, ela achou um pouco estranho, não que fosse contrário, mas à medida que nós fomos estudando, ela se tornou tão ou mais entusiasta do que eu. Antes mesmo de termos filhos, já havíamos decidido, se um dia tivéssemos filhos, eles seriam educados em casa. E agora, com os filhos, então, essa ideia se tornou a ideia central, não apenas da educação deles, porque à medida que a gente vai estudando sobre o assunto, a gente vai vendo que o homeschooling ele é mais do que um método, do que um sistema. O homeschooling ele é uma forma de vida, porque ele vai envolver todos os indivíduos da casa, vai fazer com que todas as pessoas se comprometam
com aquele assunto e muitas vezes vai afetar até mesmo carreiras profissionais, vai afetar escolhas religiosas e da forma como tem afetado a gente aí nos últimos tempos. Mas é uma escolha que nós fizemos e que eu não me arrependo e temos visto, sim, bons frutos já com as nossas crianças. Ô Guido, uma coisa importante que você comentou, né? Já deu a entender que você tomar essa decisão de criar, de educar, né? Traz uma mudança grande para a família e tu está assumindo uma responsabilidade enorme, né? É algo que às vezes muita gente pode até ter vontade, mas tem gente que não tem noção do quão, é, digamos assim, o tamanho da responsabilidade que está assumindo, né? Então, acho que também vale a mensagem, se você puder comentar algo que, por mais que seja, e é algo que eu entendo, e você vai falar mais à frente, que vê frutos logo no primeiro momento, é muito bom, muito gratificante, mas traz uma grande responsabilidade. Então, não é só beleza nesse tema, não. Tem muita dificuldade, né? Ah, sim. Veja, você não consegue, nós que somos defensores da liberdade individual, né? A gente sabe que não existe almoço grátis, aquele velho ditado, né? Você não consegue acumular nenhum tipo de riqueza sem trabalho, sem esforço. Você vai ter que se preparar, vai ter que estudar, vai ter que. Por isso tudo aqui eu já estou falando de no, num termo lato, né? Não estou reduzindo a escolarização, tá? Você vai ter que correr atrás, vai ter que se empenhar e muito, né, para você alcançar aí uma meta que você tem estabelecido. Com a educação dos filhos, eu diria que é exatamente a mesma coisa, com as devidas proporções, porque agora, veja bem, vamos dizer que você planeja assim, eu quero para minha vida ter tanto na minha conta, ter uma casa, ter isso, aquilo. Você estabelece uma, como que eu vou dizer assim, uma meta, e você vai trabalhar por aquilo. Se eventualmente no meio do caminho der errado alguma coisa, você pode refazer os seus planos e correr atrás daquilo de um jeito ou de outro. Agora, com o filho, se der errado, se você fazer alguma coisa errada, não tem como você retornar. O prejuízo já tá feito, né? Então, para quem está pensando em homeschooling, eu não estou querendo dizer que eu seja melhor do que qualquer pessoa, não, mas você tem que assumir isso, assim, sabendo que vai mudar a sua rotina, vai mudar os seus planos, vai mudar, talvez até mesmo, como eu falei, a sua profissão, a forma como você enxerga o mundo, porque a partir de então, a prioridade vai ser formar um ser humano. Eu acho que a gente pode até conversar mais para frente nessa conversa, a ideia de como os gregos enxergavam a educação e não somente os gregos, mas os povos antigos, como eles enxergavam a educação, mas e o quanto isso é importante você ter em vista na hora de você pensar em educar o filho em casa. Educar o filho em casa não é você simplesmente ensinar para ele que se juntar B com A é Bá e 2 mais 2 é 4. Toda a, toda a estrutura da realidade que nos cerca, né, é você o responsável para fazer com que ele entenda aquilo. E enquanto você não tiver isso na sua cabeça, de que você é o responsável, é melhor você não tomar essa decisão. É melhor você procurar um profissional mesmo. Apesar de que a educação não precisa de profissional, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Claro, Guido. Ah, Ô Guido, e assim, a partir de qual idade que você acha que é viável fazer o homeschooling e até que idade que dá para ir com isso dessa forma? Você enxerga que existe um ponto de início e fim aí que seja ideal ou não? Qual Cara, é a sua visão? olha, o que eu vou dizer para vocês? Primeiro que cada ser humano, né, a gente sabe que cada indivíduo ele possui pontos fortes, ele possui talentos, ele possui defeitos, né? A, aquilo que a religião cristã vai dizer, chama de pecados, né? Nós vamos ter vícios, vamos ter virtudes. Então a gente estabelecer um prazo, uma data, eu penso que isso aí é coisa de
de engenheiro social. Isso aí é coisa de quem acha que pode programar toda uma sociedade, toda uma civilização de cima para baixo com uma canetada, coisa de positivista, de comunista. A verdade é que cada ser humano possui uma forma de interagir com a realidade e vai depender também do como você acha que você deve educar. Veja, se alguém perguntar para mim quando foi que nós iniciamos a educação da nossa filha mais velha, né, que ela já está lendo, tudo, eu diria que foi quando a minha esposa estava gestante. Toda noite, sem exceção, minha esposa escutava música erudita e, e isso, na nossa filha, depois que ela nasceu, produziu nela ditou o comportamento dela. Quando ela estava, às vezes, um pouco agitada, quando ela ainda era bebê, ouvir música erudita ajudava a acalmar, né? E hoje ela é uma criança que gosta muito de música, está aprendendo música. Então, a verdade é que educação é muito mais do que você aprender um currículo, fazer uma prova no final do bimestre e no final do ano você ter as notas para poder passar. Educação, né, como os gregos, eles entendiam, educação ela é o Carlos Cagatia, né, o que é bom, o que é belo e o que é justo. É fazer com que a gente faça com que a criança entenda e aprenda a gostar dessas coisas. Então, se ela vai aprender que 2 mais 2 é 4, a gente tem que fazer com que a criança entenda que aquilo é verdadeiro. Se ela vai aprender sobre o Império Romano, ela tem que ver que aquilo tem uma beleza. Então, é a formação de um ser humano completo. E como eu posso falar em formar um ser humano completo dizendo, olha, com 4 anos tem que matricular na escola, com 7 anos eu vou começar a ensinar a alfabetização, com 11 anos ele vai começar a aprender a literatura da brasileira e portuguesa. Assim, eu entendo que esse tipo de datação aí é uma coisa programada. Eu acho que ninguém melhor para entender a criança do que o pai e a mãe. E o pai e a mãe vai saber impulsionar o filho no momento certo, né? Você vai saber quando o teu filho começa a se interessar por um assunto, ele vai começar a te perguntar sobre um assunto, e isso é educação. Eu já havia falado com o Gaut, né? Eu sou cristão, então eu tenho princípios, eu procuro aplicar princípios bíblicos na minha vida e inclusive na educação. E na Bíblia tem um trecho muito interessante que é Moisés perto de morrer, ensinando o povo, passando as últimas instruções para o povo. E a educação que ele fala, ele estabelece que ele começa dizendo para Israel que é para eles ouvir, só existe um único Deus e que eles deveriam amar esse Deus, mas aí ele estabelece o amor a Deus vem com, ele diz, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Ou seja, Moisés está dizendo para eles assim, vocês têm a obrigação, vocês como pais, não vai ter uma casta de professores, não vai ter uma casta de iluminados, não vai ter uma casta de políticos que vai ser responsável pela educação da nação. Os responsáveis pela nação são os pais. E quando é que vocês fazem isso? Vocês vão fazer isso a todo momento. A verdade sobre o homeschooling é que qualquer pai, mesmo que esteja com filho na escola, ele está fazendo homeschooling de uma forma ou de outra quando ele é um pai presente. O pai, a mãe presente, que conversa com o filho, que senta na mesa na hora do almoço e fala, e aí filho, como foi lá hoje? E aquele jogo que você vai ter final de semana? E aí, será que o nosso time ganha amanhã? Não, filho, isso aqui que você fez, ó, isso aqui não tá certo por causa disso, disso. Isso é homeschooling. Não é simplesmente você ter uma pilha de livros, colocar um caderno na frente da criança, falar, escreve aí, agora você vai aprender isso daqui. Vai ter esses momentos também.
Mas o principal é a formação de um ser humano completo e ele vai ter que aprender com você. Você é o pai. E quando começa, aí é o pai e a mãe que vai poder dizer. Então eu diria para os pais que estão ouvindo, aprendam a ouvir os seus filhos, aprendam a conversar com seus filhos, a conhecer eles. Ninguém melhor do que você para saber o momento certo do que o teu filho precisa aprender, o que quer que seja sobre qualquer assunto que seja. E você comentou que é inevitável que vai chegar um momento que vai ter uma pilha de livros, né? Ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, onde encontrar bons materiais? Você tem alguma dica nesse sentido? Ou como vocês fizeram para se encorajar e ir por esse caminho? Tá. Eu vou ter que abordar duas coisas aqui, se vocês me permitirem. À vontade. Claro, fica à vontade. Tá. A primeira coisa é o seguinte: o homeschooling, ele obriga pai e mãe a estudar. A maior parte das pessoas, elas têm algumas ideias na cabeça quando se fala em homeschooling, que são pequenas barreiras que a gente tem, barreiras culturais dentro de nós. E uma das grandes barreiras culturais que nós temos dentro de nós é: mas eu não sei isso, eu não sei química, como que eu vou ensinar a fazer aqueles cálculos de física newtoniana? Como que eu vou ensinar isso? Eu odeio matemática. A gente sempre tem esses problemas, né? Para esses limitadores, eu diria o seguinte: ninguém é burro que não possa aprender. E pai homeschooling, mãe homeschooling, quer fazer isso? Primeira coisa que você tem que fazer: estudar. Vai ter que se aplicar. Teu filho tá com 4 anos, 5 anos, já tem que aprender a, a definir as cores, já tem que conhecer algumas letras, conhecer talvez o alfabeto. Comece a estudar sobre isso. Comece a ver como é que você vai ensinar sobre isso. Tem muita gente boa falando isso aí na internet. Tem uma coisa que eu costumo ver nos vídeos do... Meu Deus do céu, é um canal libertário, esqueci. Notícias descentralizadas e O ANCAPS? distribuídas. ANCAPS, descentralizadas e distribuídas. Não são apenas notícias que estão descentralizadas e distribuídas. O conhecimento. Se você for atrás, você vai achar. Ah, mas eu nem sei como começar a procurar. Aí tem que dar o primeiro passo, né? E você vai ter que procurar, vai ter que estudar, vai ter que ver o que é que você quer, o que você acredita. Eu sou um cristão, então eu sei da onde eu vou começar a pesquisar sobre aquilo que eu tenho como prioridades como cristão. Mas às vezes alguém está ouvindo aqui não é. Ou eu sou um cristão protestante, né? Às vezes você pode ser um católico, às vezes você é um espírita, às vezes você é um agnóstico, um ateu. Isso não tem relevância se você souber quem você é e o que você quer fazer. Então, é aí onde você começa. E depois você vai ter que pesquisar. Mas, como eu falei que haveria duas coisas para abordar, a segunda coisa, e aí eu já vou entrar dentro de um assunto que eu falei que poderia falar aqui agora, que seria a respeito da educação dos gregos. Eu acho que os gregos, eles descobriram uma boa forma de tratar a educação. Eles viram que o ser humano, para formar um ser humano completo, você precisa sim de muitas coisas, mas você precisa apenas entender que essas muitas coisas elas só podem se dividir em duas coisas: no conhecimento, no domínio da mente e no domínio da matéria. E aí surge o que se chama de educação clássica ou liberal, né? Liberal porque ela liberta o homem da ignorância, liberta o homem de si mesmo, liberta o homem de ser controlado por outro homem, o que para defensores da liberdade isso é essencial. E, essa educação liberal, educação clássica, você vai ter, então, dividindo ela em dois compartimentos, o da mente e o da matéria, vamos dizer assim. Você vai ter as vias. Na via da mente, você vai aprender, você vai focar sua educação em gramática,
lógica e retórica. E na via da matéria você vai focar em aritmética, música, astronomia e... Fugiu agora, ó. Depois eu lembro. Fugiu completamente, eu devia ter Isso é anotado. trivium e quadrivium, E né? quadrivium. É o trivium e o quadrivium, isso mesmo. E por que eu estou falando deles? Porque é o seguinte, o que a criança precisa aprender é o domínio da língua, e você vai dominar a língua como? Com a gramática, sabendo a língua corretamente, sabendo, conhecendo as palavras, conhecendo as conjugações, conhecendo... não estou falando naquela gramática pura, simplesmente descolada da realidade que a gente aprendeu na escola, não. Estou falando em você pegar grandes obras, pegar grandes escritores de todos os tempos, os famosos clássicos, desde os gregos, passando pelos medievais, até chegar no nosso tempo presente, há grandes clássicos, e ler esses grandes clássicos vai dar esse domínio. E o domínio da matéria, na verdade, consiste em dominar o número, né? O quadrivium, se vocês me permitem aqui, eu vou pegar, vou fazer uma colinha. Eu estava fuçando aqui também em paralelo. Tá aqui, ó. É a aritmética, a geometria, astronomia e música. Seria o seguinte, a matéria, na verdade, ela é mensurável, né? É o número. Então, a aritmética é um número puro. Esse número puro, ele precisa ser colocado em um lugar. Então, geometria. Esse número puro, ele precisa ter não apenas um lugar para ser colocado, ele tem que ter o momento certo dele ser colocado. Música. E esse número puro, colocado em um lugar e no momento certo, se torna o universo, astronomia. Você parte do básico, tanto em uma quanto em outra coisa. Tanto no Trivium, você parte do beabá, vamos dizer assim, é ensinar a alfabetizar, depois você vai começar a ler. Ler, 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 ler. Os gregos entendiam que o primeiro momento da educação consistia em fazer a criança ler. Ah, mas não vai entender, ler tudo essas coisas, ainda mais clássicos. Mas ninguém precisa entender. Quando você teve um filho, teu filho nasceu, você conversava com ele recém-nascido. Eu tenho certeza que todo pai que está ouvindo aqui fez isso. Teu filho te entendia? Em hipótese alguma. À medida que teu filho foi crescendo, ele começa a compreender alguns pequenos comandos, né? Ah, com 6 meses vai começar a comer papinha, né? Vai começar a comer comida. Você pegava uma colher de comida e falava, abre a boca, filho. Você acha que ele sabia o que era abre a boca? Mas isso que você estava fazendo é educação. Todas as coisas que a gente começa a aprender, a gente começa a aprender elas sem saber o que é. E muitas delas a gente vai ter que repetir ela muitas e muitas e muitas e muitas vezes até que aquilo se forme dentro da gente como parte de nós. Por isso eu diria para os pais sobre a pilha de livros, não se preocupem com isso. Quando chegar um momento, ele vai chegar de forma tão natural que vocês vão estar com uma pilha de livros achando que aquilo é a coisa mais simples do mundo. Eu não cheguei ainda nessa fase. Eu tenho amigos que já chegaram já. E aquilo se torna natural para você. Porque você tem que aprender primeiro a estudar, a ter gosto por aprender, e aprender que é um passo de cada vez. Um passo após o outro. Isso é para mim, tá? Eu penso que a gente não pode querer antecipar as coisas e querer se fazer grandes programações, né? Grandes programações, na verdade, é coisa de quem gosta de ficar controlando a vida alheia, né? Acho que um passo por vez, aproveitar a liberdade que a gente tem, a pouca liberdade que a gente tem, mas a gente tem que fazer ela valer a pena. É assim que a gente vai conseguir ensinar os nossos filhos. Fazer uma pergunta de ordem prática. Supondo que se chegue em algum tema do qual você tem dificuldade ou você não domina, é válido, né, quando chegar nesse ponto, você contratar eventualmente um professor particular
ou eventualmente o pai de algum outro colega ou alguma coisa desse tipo, você acha que isso é válido ou tem que ser feito somente pelos pais? Se eu falar tem que ser feito somente pelos pais, eu vou estar fazendo aquilo pela qual eu estou lutando contra. É válido toda forma que você possa fazer com que o conhecimento chegue ao seu filho. Contanto que você não esteja machucando seu filho, ferindo seu filho, é válido. Um preceptor, eu falei dos gregos, e eu acho que quando se fala em educação, a gente vai ter que sempre voltar lá para os gregos, né? A ideia de educação dos gregos era um preceptor, né? A gente vê o mais famoso exemplo é Alexandre, que teve Aristóteles como um preceptor. Mas a gente vai ver também nos clássicos, né? Vai ver lá na Odisseia, o Aquiles. Aquiles teve um preceptor, e o seu preceptor, em um momento, tentando convencer Aquiles a voltar para a batalha, e ele fala: lembra, Aquiles, quando você estava no meu colo e você bebia leite, e o leite derramava. Assim, é válido você trazer qualquer pessoa que tenha algo diferenciado, algo que você não tenha, para que essa pessoa possa passar para o seu filho. E essa pessoa não pode ser simplesmente só um professor, um profissional que, que bateu o sinal da escola, teu filho vai embora e não sabe quem que é aquela pessoa, quem são os valores daquela pessoa. Eu acho que é importante você trazer essa pessoa para dentro do teu círculo familiar mesmo. Você precisa de alguém que entenda de matemática? Pô, tem Kumon aí, tem, tem grandes professores de matemática, mas traga essa pessoa, coloca essa pessoa na sua vida, faça essa pessoa entender o que você quer com o teu filho. É o que vai produzir resultado, tá? E, eu acho que, como eu falei já antes, o pai e a mãe sempre sabem o momento e o que é melhor para o filho. Então eu não vou dizer assim, não pode, imagina. Isso é coisa de quem quer controlar a vida alheia. Ô Guido, você quando abordou os gregos, a educação liberal, né? Eu gosto bastante dessa estrutura pensada por eles, até porque, como você bem mesmo disse, né? Tentar conectar as crianças, né, com a realidade. Então, você está ajudando na condução daquele indivíduo, né, de como ele vai perceber o mundo, né? Então você numerou aí a estrutura desse tipo de educação, mas ao final a gente está fazendo o papel pai, homeschooling, a homeschooling, ou até mesmo os pais, né? No grosso modo, independente de homeschooling ou não, o papel de educar é ajudar o indivíduo a interpretar o mundo. Então, é isso que a escola formal não faz, né? De certa forma, ela está desconectada com a realidade. E ela, na verdade, ajuda a ter essa dissonância cognitiva que resulta nessas gerações e gerações que têm sido formadas pelo sistema educacional totalmente alheias à realidade. Você concorda com essa minha, que na verdade não é uma interpretação, e sim muito mais uma preocupação com o esquema educacional que o Estado nos oferta? Você concorda com isso? Com essa minha interpretação? Mas com certeza. É, eu não sei se o ouvinte conhece, mas eu indicaria que fosse pesquisar sobre quando surge a ideia de escolarização. A escolarização não é uma coisa antiga, ela é nova. Estamos falando de algo de 200 anos para cá. A escolarização ela vai surgir meio que simultaneamente tanto nos Estados Unidos quanto na Prússia, que Lúcia? era o maior reino dos reinos e principados germânicos, que depois foram se unir e vai surgir então o, o, a Alemanha, que como nós conhecemos, né? E ali, esses reinos germânicos, eles estavam bem atrasados em relação à industrialização da Inglaterra e da França. Houve a Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, e
E quem estuda a história sabe que foi um movimento orgânico, né? Houve um passo a passo para chegar até aquele momento, a ideia da, da luta pela liberdade. A Inglaterra vai experimentar um movimento republicano. Antes que algum monarquista diga, e eu não sou contrário à monarquia, só estou querendo dizer que a Inglaterra estava passando por fases aí que tentando tentando aplicar ideias de liberdade que eventualmente culminou com a Revolução Industrial. Aí veio a França e a Alemanha não era como nós conhecemos hoje, ela era dividida em dezenas de reinos, centenas de principados, era uma bagunça e muito atrasada. E na Prússia foi feito eles tentaram fazer uma industrialização forçada. Só que o povo ali aquele povo da Prússia, ele é um povo ignorante. Para você mexer com aquele maquinário que a indústria havia criado, né? Você precisaria ter conhecimentos. E com, bom, pessoas ignorantes, pessoas sem formação, não teria como fazer isso. Então, o rei da Prússia, ele força a educação para o povo, não porque ele queria que o seu povo se tornasse um povo sábio, um povo liberto, né, no termo grego aí da questão, mas porque ele queria mão de obra. Para poder industrializar, ele precisava de mão de obra. Então, a escola moderna surge como o centro de treinamento de mão de obra barata para de uma industrialização estatal forçada, né? É o Estado querendo fazer uma coisa que o indivíduo deveria estar fazendo, industrializar, e para poder fazer isso, ele vai lá e faz outra coisa que o indivíduo deveria estar fazendo, que é educar. E bom, aí nós vemos, as pessoas aprenderam a ler, o mundo desenvolveu, sim, é verdade, mas foi apesar disso e não por causa disso. Porque o sistema escolar, veja bem, as pessoas são divididas por classes, separadas em salas, por idade, elas são separadas por classe econômica. Em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, a coisa vai até mais longe, eles separam por desempenho acadêmico. Se você for tirar notas melhores, você vai ficar numa turma melhor, mas se você ficar para trás, você vai ficar numa turma pior, ou seja, você vai emburrecer mais ainda. E não que no Brasil isso não ocorra de uma certa forma, porque a gente sabe que ocorre. Veja na escola e pense nas experiências que vocês tiveram na escola. Pense assim, não foi as mesmas turmas que a gente teve durante todo o nosso período escolar. Principalmente quem estudou em colégio público como eu, havia lá, sei lá, 3, 4, oitava séries, depois 3, 4, primeiro ano do ensino médio. Você via que ano a ano essas turmas iam mudando e os piores alunos eles iam jogando numa turma. Deixa isso para lá. E os melhores eles iam incentivando, colocando junto, né? É uma preparação simplesmente para uma vida industrial. Uma vida em que você vai depois bater cartão, 8 horas, sentado dentro de uma sala, separado por classe, separado por condição econômica, separado por exatamente a mesma coisa. E a gente vai simplesmente sobrevivendo, porque você está vivendo dessa forma, e daí você vai depois no futuro vai casar, ter filho, e você vai querer que teu filho vá para a escola, que vai passar pela mesma experiência, que também vai depois se formar e vai casar e ter filho, assim por diante, vira apenas um ciclo de sobrevivência, onde você não para pensar quem sou eu, o que eu estou fazendo, qual é a minha posição no universo, qual é a minha meta de vida. Isso não existe na ideia escolar. É só você ver o quanto tem decaído cada vez mais os níveis de educação aí nos últimos anos, né? Eu já estou beirando já os 40 anos, eu olho para a escola da minha época e falo, caramba, quanta coisa ruim.
quando eu tento comparar, por exemplo, com a época do meu pai. Mas daí eu olho para a escola hoje e falo, meu Deus, o que vai ser dessa geração? E, e é um sistema de triturar mentes e inteligência, né? Ô, Guido, posso fazer uma síntese mais radical, né? De um Com certeza. libertário, né? É, ao final ao final, até resumindo, o que você descreveu são pessoas sendo preparadas para uma vida laboral, né? Para que em algum momento no futuro possam gerar, produzir, né? Produzir e gerar renda e também pagar impostos, certo? Pagar impostos e financiar todo o esquema que o Estado está estruturado. E além disso, essa mesma escola que vai formar esses indivíduos que vão trabalhar para pagar impostos, sustentar todos que estão pendurados no Estado, ao mesmo tempo essa mesma escola vai ensiná-los que eles têm um modus operandi, ou seja, ele não pode ser muito diferente do conjunto, né? Ele tem que, de certa forma, ser moldado para que não tenhamos muitos indivíduos trazendo transtornos à paz social. Então, de certa forma, o esquema educacional, não só brasileiro, mas global, porque, bem como você disse, isso inicia lá, principalmente na Prússia, né, como bem você descreveu, e depois é replicado no mundo inteiro. E eu desafio até os nossos ouvintes a pesquisarem se existe algum esquema diferente desse que você entra com 6, 7 anos na escola e sai, estou falando de escola fundamental, né, básica e tal, com 17. Por que nenhum país do mundo fez diferente, né? A gente tem línguas diferentes, a gente tem formas de numeração diferente, a gente tem. O mundo faz tanta coisa distinta. Por que que o sistema educacional foi replicado no mundo inteiro da mesma forma? Porque se percebeu essa utilidade, essa forma utilitária da educação para servir os estados nacionais, né? Então, é a minha interpretação mais radical de tudo isso que você descreveu. Tá? A tua interpretação está perfeita. É exatamente isso que acontece, né? A educação pública hoje, ela é a mesma coisa que acolá. Algumas pessoas vão dizer, não, mas os índices na Finlândia e os índices na China, ok, índice é índice. Vou falar até uma frase aqui que eu não deveria, mas uma frase de um comentarista esportivo que fala, número é igual lingerie, mostra tudo menos o que precisa. Índice é índice, vai mostrar muita coisa, mas não vai mostrar isso exatamente que você falou. Por quê? Em um mundo com tantas línguas, tantas culturas, tantos povos diferentes, só existe uma única forma de você pensar a educação. Alfabetiza com 6, termina com 17 e vai para a faculdade. É algo a se pensar. Por quê? Porque isso simplesmente criou um motor que se retroalimenta e que alimenta, né, o grande bicho-papão disso tudo, que é o Estado, né? O Estado, o grande inimigo do indivíduo. Perfeito. Acho que tem um agravante aí também nessa história, que até algo como 20, 30 anos atrás, existia um grande apoio que o Estado tinha, um braço de apoio, que era a mídia, né? E hoje em dia, como diz o Peter lá, com a informação distribuída e descentralizada, né, hoje a gente tem essa narrativa, ela já não é mais tão hegemônica como era antes. E eu acho que cada vez mais o Estado vai forçar para que a escola continue na mão dele, que ele possa ter lá o MEC ou qualquer instituto que seja que defina exatamente tudo que você tem que ensinar para o seu filho e do jeito que você tem que ensinar, e depois ele vai fazer uma prova que você só vai entrar numa faculdade se você responder aquilo que ele quer que você responda, né? Porque ele não vai perder essa última forma aí dele ainda continuar ensinando aquilo que ele quer, do jeito que ele quer. Porque hoje com a internet você tem. A informação está toda aí muito mais fácil do que era antes. Não sei o que vocês acham desse ponto. Mas com certeza, veja,
Sobre a internet tá aí, o conhecimento tá fácil de achar. Para aqueles que têm o Telegram, eu indico aí, tem um robozinho no Telegram. Vou até digitar o nome dele aqui. Você digita library, né? Library. Library. Numeral, né? Número árabe. E library. É um robozinho que ele tá ligado numa biblioteca de livros de PDFs aí internacional. Você faz um registro nesse site e você consegue baixar 20 livros por dia com ele. Ali tem milhões de livros. Esse é só um exemplo. Né? Eu tenho mesmo, eu sou meio aficionado em baixar livros e PDFs e estudando coisas diferentes. Eu tenho aí vários livros, aí, dezenas de milhares de livros aqui salvo. O conhecimento ele está aí, ele tá pulverizado. Ainda é possível a gente conseguir isso. Eu vejo que os estados estão tentando controlar, mas aperta daqui, solta dali, né? Sempre de uma forma ou de outra, o ser humano é muito mais inteligente, mais esperto para conseguir escapar. Mas você tinha falado uma outra coisa que eu gostaria de comentar. É o Estado querer dizer. Na escola isso é a coisa mais óbvia, porque o Estado ali, ele que vai formar os professores, vai ter o currículo, vai ter as leis e tal. Mas veja, aqui no Brasil, eu acho que eu vou arrumar até problema para vocês com o que eu vou falar aqui. Mas aqui no Brasil tá no Congresso tramitando uma lei sobre o homeschooling, né? E muita gente aí pedindo para ser aprovado e tal. Eu entendo que tem muita gente padecendo perseguição estatal. Conheço esses casos gravíssimos aí de gente sobre esse assunto. Mas, gente, essa lei que está sendo aprovada aqui, ela não é nada boa, não. Você tem que fazer uma matrícula, você tem que provar que tem capacidade para educar seu filho. Todo ano você vai ter que informar que está fazendo o homeschooling. Havia uma aberração ali no meio, que eu nem sei se permanece ainda, que era se teu filho reprovar 2 vezes, uma coisa assim, nos testes, ele obrigatoriamente tem que ser matriculado na escola. Vamos lá, se teu filho reprova 2 vezes na escola, o Estado permite que você retire ele da escola para educar ele em casa? Né? Então, outras coisas absurdas que tem ali, você deve seguir o BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Cara, isso não é homeschooling. Homeschooling é você ver o que teu filho precisa e você vai dar o que teu filho precisa. Para e pensa. Vamos dizer que o teu filho seja um atleta nato, né? Vamos pegar a história aí, que virou até filme. Eu não assisti, conheço um pouco da história só, das gêmeas lá, as gêmeas Williams, Serena e Venus Williams, né? As jogadoras de tênis. Elas foram educadas em casa. Mas no que consistiu a educação delas? Em pegar uma base de currículo de educação pública e fazer aquilo ali, ou o pai delas viu que elas eram um talento, um Michael Jordan das quadras, como ele dizia, e ele falou assim, não, vocês vão treinar isso aqui, vocês vão aprender isso aqui. Ele foi focar nisso daí. E, cara, ele estava errado? Uma das filhas dele é só a melhor jogadora de tênis da história. A outra entra no top 5. E assim, quantos grandes gênios que a escola não matou? E esse homeschooling forçado vai fazer a mesma coisa, gente. Nós não sabemos até que ponto os nossos filhos podem chegar, até aonde que eles vão alcançar. Mas se a gente tiver a liberdade de verdade, e se esforçar um pouquinho para analisar no que meu filho é bom, no que eu posso ajudar ele, e a gente se empenhar nisso, pô, quantos gênios não poderão surgir aí nessa próxima geração? Mas o Estado não quer isso, o Estado não quer pessoas que se sobressaiam, que pensem, que exijam ter essa liberdade, porque o Estado é o oposto disso, né? Sim. O Estado é coerção. Não tem nada consentido via Estado. É tudo determinado por uma casta de sábios celestiais que fazem o que fazem conosco e nós temos que obedecer, simplesmente isso. Exato.
Eu acho que isso você enxerga, não importa qual seja a sua base filosófico-religiosa, né? É, eu- Aqui no Brasil, eu acho assim, eu acho triste que eu vejo entre os cristãos uma ideia subserviente ao Estado, achar o político favorito que vai salvar a vida deles, achar que se tiver a lei disso ou daquilo, vai ficar tudo vai ficar maravilhosamente bem. Nós devemos obedecer o Estado. Cara, olha na fraudemia. As igrejas simplesmente fecharam a porta. Exato. Simplesmente as igrejas, elas deveriam ser os primeiros a falar assim, não fecho e quero ver quem vai fechar. Né? Mas elas fecharam. No Brasil tem essa ideia. E falando aos cristãos que estão ouvindo, eu acho que vocês deveriam, aqueles que ainda não pensam na questão da liberdade, se o Estado fosse uma coisa tão boa, tem uma história muito interessante na Bíblia que o povo de Israel chega para Samuel. Samuel era um profeta, um juiz. Ele era o cara que, quando estava tudo dando errado, ele chegava, aparecia com a mensagem de Deus e falava: vocês estão fazendo isso aqui errado e Deus vai castigar, né? E Samuel estava vivendo a vida dele de boa, quando de repente chega o povo e fala assim: queremos um rei. Aí Samuel fica, você fica doido com aquilo, e ele vai falar com Deus. Ele fala: esse povo está me recusando, porque o que um rei vai fazer? O rei é que vai ter que liderar o povo nos momentos difíceis. Aí Deus fala para ele: não, o povo não está recusando você, o povo está me recusando. Agora você vai lá e fala assim para eles: ó, vocês querem um rei? Beleza, vocês vão ter um rei, eu vou dar um rei para vocês. Só que esse rei vai pegar o filho de vocês, vai colocar para lutar as guerras dele, vai pegar as filhas de vocês e vai colocar elas para trabalharem para ele, para servir a mesa dele, vai pegar a colheita de vocês, vai pegar a produção de vocês, vai cobrar imposto de vocês. E é isso aí. O Estado, aonde você olha, seja dentro de uma cosmovisão cristã, de uma cosmovisão laica, não importa, todas as experiências foram negativas. Não dá pra gente falar algo diferente. Sim, sim. Ô Guido, eu vou aproveitar esse ensejo, depois você vai poder falar um pouco mais das suas razões espirituais e religiosas para praticar o homeschooling com a tua família. Mas antes, usando até esse tema, né? Até uma preocupação minha. Eu acho que o homeschooling é um mecanismo, e você bem disse, né? Que não deve ser só utilizado pelos cristãos, tanto protestantes ou evangélicos, quanto católicos, mas por todos, independente de religião, né? Seja uma religião não cristã, o Islã mesmo, se pegar a história do islamismo, o islamismo ele tem várias práticas fora do esquema estatal de educação, né? É um exemplo, mas diversas outras religiões têm. Eu acho que é isso que a proposta aqui nesse episódio é fazer as pessoas refletirem que não necessariamente você ter educação familiar, mas de uma forma repensar a ideia de que só o Estado pode prover conhecimento, né? Então, aproveitando esse ensejo de religião e tudo, muito dos que falam contra o homeschooling utilizam exemplos de alguns casos que existiram na história de seitas, né? Que usavam o artifício um dos grandes artifícios era a educação dentro só naquelas seitas. Então, tem até agora no Netflix, eu vi recentemente, mas talvez você não conheça, uma série chamada Rezar e Obedecer. É uma seita que existiu poligâmica nos Estados Unidos, até existe ainda, que houveram diversas barbaridades praticadas por um grande líder espiritual que meio que fechava naquela casta. Então, esse tipo de coisa é utilizada contra o homeschooling, por quê? Porque se diz que o homeschooling ele não propicia o contato das crianças ou dos indivíduos com a sociedade. Eu acho que, ok, eu vou ser mas isso são casos esporádicos de criminosos, né? Que não tem nada a ver com o contexto geral de você poder ter a liberdade de ensinar o que você bem entende para o seu filho, né? Eu gostaria que você desse continuidade, mas é uma das armas contra o homeschooling esse tipo de alegação, que de pessoas doentes podem fazer mal às crianças. Bom, vamos. Vou começar aqui fazendo uma paráfrase.
Uma vez foram mostrar para o imperador Dom Pedro II que havia alguns jornais postando algumas mentiras sobre ele, algumas mentiras sobre a família real, e chegaram e falaram para ele: o senhor precisa fazer alguma coisa. E ele, um homem muito sábio, você não precisa nem ser monarquista para gostar dele, é só estudar um pouquinho da história. Sim, Ele, fantástico. Pedro II fantástico, foi o maior dos fantástico, brasileiros. fantástico. E eu tenho que concordar com você. E ele responde dizendo o seguinte: mau jornalismo se combate com bom jornalismo. Má educação se combate com boa educação. Eu não penso que porque há maldade em um ou outro exemplo, que eu tenho que, por causa dessa maldade, censurar todos aqueles que não estão fazendo essa maldade, né? Isso é o que o Estado gosta de fazer, né? Nós vemos isso daí na questão das armas, né? Ah, porque existem pessoas que vão brigar no trânsito. Ah, porque pessoas que é, assassinos, há isso, há atiradores que entram num lugar e matam inocentes. Cara, é claro que isso vai haver. O ser humano, ele vai ter todos os tipos de pessoas, né? E daí o que fizeram com as armas? Tiraram as armas do brasileiro. Vamos lá, deu certo? Acho que todo mundo que está ouvindo aqui sabe a resposta. E com a educação é a mesma coisa. Há pessoas que vão abusar, né? Isso, infelizmente, vai ter. Mas eu penso que o número de pessoas que fazem isso é mínimo, né? Primeiro de tudo que, como eu falei lá no início, educação domiciliar vai tomar o teu tempo, vai mexer com a estrutura da tua família. Eu não ia nem comentar, mas eu vou comentar aqui. Eu sou advogado. E minha esposa também é advogada. E minha esposa é advogada com formação de especialização. Ela tem um grau acadêmico que eu não tenho. E a minha esposa abandonou a carreira para cuidar dos filhos. E na maior parte dos casos, eu não estou falando que isso vai ter que acontecer, tá? Mas na maior parte dos casos que eu vi de famílias homeschoolers, isso aconteceu. Ou seja, você vai ter que tomar decisões que vão afetar os ganhos da família, vai afetar a rotina da família, vai afetar escolhas da família, vai afetar muita coisa. Então, pessoas que querem fazer esse tipo de maldade, vai ter? Pode ter. Mas é muito difícil quem tem que tomar tantas decisões que vai te afetar de forma tão impactante para poder fazer mal. Eu acho que é assim, é a primeira coisa que eu deixaria para o ouvinte para poder pensar. Aí nós vamos entrar na segunda coisa que você falou aí, que é uma coisa muito, muito boa de conversar, que eu falei lá no início, que nós temos algumas barreiras culturais formadas, e uma das barreiras culturais, talvez a maior de todas elas, quando você vai conversar com algum opositor do homeschooling, é quando ele não tem mais o que dizer, ele fala, mas e a socialização? Gente, vamos lá. Eu falei também aqui, vocês dois já comentaram também, a escola, a escola moderna é um experimento de 2 séculos, mais ou menos. Será que antes disso o ser humano não se socializava? Acho que socialização, ela não é simplesmente eu pegar o meu filho, a minha filha de 4 anos e colocar ela numa turma de outras crianças de 4 anos. Por que ela não pode se socializar primeiro comigo, que sou o pai dela, depois com a mãe dela, com o irmão dela? Aí depois com a avó dela, que é bem mais velha, com o bisavô, que é mais velho ainda, mas com a priminha, que tem uma idade próxima, e com a amiguinha que mora aqui na casa ao lado, que talvez seja perto da idade dela, e com as meninas que tem na igreja, em que ela vai ver todo final de semana. Talvez com as amiguinhas que ela encontra no parquinho, que variam de idades de 1 ou 2 anos abaixo dela até 6, 7 anos acima dela. Será que a socialização está mesmo apenas restrita num ambiente onde as crianças vão ter todas elas a mesma idade, todas nasceram no mesmo ano? Ou será que a socialização é muito mais do que isso? Veja, quando nós crescemos, né, passamos pela experiência escolar, fomos para a faculdade, nos formamos. Vocês têm a profissão de vocês, eu tenho a minha profissão, como falei, sou advogado. Se eu tiver que falar para vocês assim, qual foi a última vez que eu conversei com uma pessoa que tem exatamente a minha idade, esse ano, dentro da minha profissão,
Eu simplesmente vou falar assim, caramba, devo ter conversado, mas eu não sei, isso não importa. Por quê? Porque a socialização ela é muito mais do que você olhar qual que é a data do teu nascimento no teu RG. Socialização é você ter um contato com o ser humano, com outro ser humano, e você ser capaz de se conectar com esse ser humano usando a língua, usando a empatia, né? E, em muitos casos, fazendo negócios, né? Isso é socialização. Isso a gente aprende com todas as idades. Então, para as pessoas que pensam a respeito da socialização, eu pediria para repensar. Eu falei antes que, e vou insistir, educação domiciliar não é sentar numa mesa, colocar um monte de livro e falar, escreve. É você fazer a criança a ter contato com toda a realidade, o máximo possível, dentro do máximo possível, e você vai ser aquela pessoa que vai estar ali do lado como um anjo da guarda, vamos dizer assim, a segurança dessa criança. Você vai ensinar ela, e olha, cuida disso, faz assim, fala assado, isso significa aquilo. E isso envolve socialização. Não vai bater no amiguinho, não vai tomar o brinquedo do amiguinho, vai lá e cumprimenta a sua avó e dá um beijo nela, vai lá, cumprimenta o seu tio que você não vê faz tempo. Agora aqui no parquinho, você cuidado para não empurrar uma outra criança. E ela vai se socializar. Nós vamos nos socializar em todos os momentos, seja dentro de casa, seja no supermercado falando bom dia, boa tarde para a caixa, perguntando como é que vai você. São questão de educação que nós fazemos naturalmente. Então, a ideia de que as crianças precisam estar em um ambiente controlado, com todas as crianças da mesma idade vestindo a mesma roupa, eu volto naquilo que eu falei. A ideia de gente que quer controlar pessoas. Tem um ponto aqui que eu acho que é chover no molhado, mas caso alguém ainda não tenha percebido, a defesa do homeschooling não é uma defesa que, longe da gente querer defender que você seja obrigado a fazer homeschooling. É uma defesa por um direito a ter essa opção para quem deseja fazer. Quem não deseja e quer continuar colocando o seu filho, deixando para que a educação dele na responsabilidade de outras pessoas, se isso for o que você, como pai, acha que é o melhor, você tem todo o direito de fazer. Só não queira cortar o direito de quem deseja fazer diferente, tá? Mas isso é só um ponto, acho que não merece nem ser comentado aqui. Exato. E eu queria entrar num outro ponto aqui, que é o seguinte. Hoje, um pouco antes dessa entrevista, eu fiz uma pesquisa rápida no Google sobre notícias sobre homeschooling. E eu vi um monte de notícias, e assim, eu acho que eu não pesquisei o suficiente, mas quase todas que eu vi, você via que tinha um viés negativo. O especialista disse que isso pode fazer mal para a criança. É sempre alguma coisa desse tipo, né? Sempre aquele especialista que esses caras encontram. Eu queria saber assim, o Estado ele vem perseguindo famílias homeschooling? Isso, a mídia, o Estado, isso vem acontecendo na sua percepção ou não? E se sim, o que você está fazendo para se safar disso? Tá, vamos lá. Tá perseguindo. Eu não vou dizer o estado que eu moro, nem a cidade, mas no meu estado aqui eu conheço casos. Na minha cidade é um caso, ele é aterrador, um caso em que, bom, todo mundo conhece a velocidade da justiça, né? E sabe que qualquer processo aí, quando você fala assim, o meu processo tramitou, teve uma sentença transitada em julgada que foi para ser executada, demorou 1 ano e meio. O outro fala, nossa, foi rápido. Esse caso, uma família foi denunciada, o conselheiro tutelar foi na casa da família, para a família responder aquela denúncia, e entre a chegada do conselheiro tutelar no portão dessa família até o juiz dar uma sentença condenando a matricular as filhas na escola, isso tudo tramitou em 10 dias. Pior, a família, junto com a condenação da matrícula, a família foi condenada a ser acompanhada por psicólogo. Eu não estou exagerando. A juíza literalmente chamou a família de loucos. Perseguição está acontecendo muito, especialmente na via judiciária,
Há uma ideia de que os pais estão fazendo abandono intelectual, o que é uma ideia absurda, né? Como eu falei, a educação ela acontece em todos os momentos. No momento em que você está ensinando o seu filho a segurar o garfo para levar comida na boca, isso é educação. Educação não é simplesmente um livro escolar. Mas há isso daí já vem desde do viés socialista, né? Quem passou pela faculdade de Direito sabe que a faculdade de Direito é uma máquina de formar pequenos Karl Marx, e o pior, de dar poder para esse povo, né? E, há muitas perseguições. Sei de casos em que o Conselho Tutelar tentou entrar na casa de uma família e sequestrar as crianças. Eu sei de casos muito absurdos e eu tenho medo de estar no Brasil. E sobre o que fazer, bom, eu e minha esposa iniciamos um processo de expatriação. Estamos indo para os Estados Unidos, está terminando nosso caso e, se Deus quiser, até o final do ano ou ano que vem, nós já estaremos lá. É um processo de imigração legal, vamos já fazer imigração documentada e tudo. É possível. Quem quiser ir atrás aí, aconselho pesquisem na internet sobre o visto EB2NIW. Se você tem uma atividade profissional que você se destaca, vá atrás, faça isso. Vai embora. No Brasil, aqui, eu não consigo ver um futuro na questão da liberdade. A curto prazo, eu não consigo ver nada bom. Posso estar sendo pessimista. Espero que eu esteja sendo pessimista. Mas, assim, a coisa tá bem complicada. E aproveitando sobre a questão de estar indo embora e sobre o que fazer, né, para poder proteger esse direito, eu gostaria de falar, só contar aqui uma pequena diferença, né, entre o Brasil e lá nos Estados Unidos, que hoje os Estados Unidos, depois da pandemia, a pandemia fez explodir o número de famílias homeschoolers lá. Hoje, números oficiais não existem, mas o poder público reconhece que deve ter algo entre 8 milhões e meio a 10 milhões de crianças que são oficialmente educadas em casa exclusivamente pelos pais nos Estados Unidos. E tem estados que regulam mais, tem estados que fazem exigências a mais, mas tem estados que dão um nível de liberdade que é um nível de liberdade que nós, como defensores da liberdade, deveríamos lutar por isso. Eu vou só contar o exemplo do Idaho. O Idaho é um pequeno estado que tem lá no noroeste dos Estados Unidos, lá encravado entre o estado de Washington e Montana, fazendo divisa com o Canadá. Nesse estado, está expresso na lei que o estado não pode legislar sobre o direito dos pais a educarem seus filhos. Os pais têm o direito. Ponto. Como vai ser feito? Aí é os pais que vão determinar, porque o estado não pode dizer o que os pais podem fazer. Então os pais têm total liberdade, não tem que informar para o estado, não tem que fazer matrícula, não tem que fazer prova, não tem teste, não tem nada. E além disso, existe uma outra coisa muito interessante nesse estado, que quando seu filho fazer seus 17 anos, que ele quiser, se caso ele queira ir para a universidade, lá tem provas que são padronizadas, né, como se fosse o Enem aqui, né, tem o SAT, né, o SAT, né, e teu filho quiser fazer uma prova dessa para ir para a faculdade, mas ele foi educado em casa. Então, nesse estado, você simplesmente vai escrever, você mesmo, um currículo. E você vai dizer, meu filho estudou com 7 anos isso, com 8 isso e tal. Você vai colocar ali o que teu filho estudou. Você vai dizer como que foi que seu filho estudou. Faça um currículo bem certinho. E feito o currículo, pronto, ele está feito. Você não precisa registrar em lugar nenhum. E esse currículo, só de você, pai, ter escrito, ele tem valor de diploma. E se você for fazer um SAT, você apresenta esse currículo. E se for para valer uma vaga em uma universidade dentro desse próprio estado, a prova para o seu filho tem que ser baseada no conhecimento que consta no currículo dele. Ela não pode exigir conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que a pessoa deu uma educação e ensinou para o filho uma visão bíblica criacionista, né? Então, a prova não pode ter a abordagem de uma visão evolucionista darwiniana, por exemplo. Assim, parece assim
Isso existe? Sim, isso existe. É esse tipo de liberdade que nós deveríamos estar lutando, né? É o direito dos pais determinarem como eles querem educar os seus filhos, para que essas crianças aprendam desde pequenos que eles têm o direito de determinar como eles vão seguir a vida deles, e quando eles chegar na vida adulta, eles vão escolher o caminho deles, não é o Estado, eles não vão ter que se submeter a nada, e eles vão escolher como e o que eles vão fazer da vida. Acho que eu descobri onde fica o Vale de Gauch, hein? Idaho. Então, tem mais, tá? Lá no Idaho também tem o porte constitucional, que a própria Constituição do Idaho diz que você tem direito de portar armas e ponto final. Tô dando uma gugada aqui. É bonito o lugar, hein? Olha só. Cara, é lindo. É um dos estados mais lindos dos Estados Unidos. Bom, legal, né? Obrigado pela dica. E assim, você, pelo jeito, estudou bastante o tema, é claro. Pelo mundo, tem algum outro estado que é mais, digamos assim, amigável à prática do homeschooling, tirando os Estados Unidos, os estados, né? Claro, cada estado tem uma lei e tal, mas tem algum país aí que você poderia comentar? Veja, a Itália tem uma legislação bem permissiva. O Reino Unido também tem uma legislação que dá um grande nível de liberdade. A Suíça vai variar o cantão que você escolher, mas uns com mais, outros com menos liberdade. Eu não saberia te dizer especificamente como funciona cada cantão na Suíça. Eu sei que eles têm uma variação ali, tem lugares que dá uma liberdade praticamente nesse nível que eu te falei. Canadá também é bem livre nesse ponto. A Austrália, apesar do Estado regular um monte de coisa, o povo australiano simplesmente resolveu falar para o governo, problema é de vocês. E mais de 80% dos pais homeschoolers simplesmente não notificam o Estado e não estão nem aí para o Estado. Tem crescido muito, está bem livre lá também. E eu vou falar uma nação que vai assustar vocês, mas uma das nações mais livres e é uma das maiores nações homeschoolers do mundo, tá? Ela hoje deve ser segunda ou terceira em número de pessoas praticando e é muito livre, tá? Tem alguma outra regulamentação assim, mas quase nada assim que seja preocupante. A Rússia. O Japão, apesar de não ter nenhuma legislação... Mas essa eu pulo, tá? Oi? Essa eu pulo. Rússia, não sei como que é Coreia do Norte, Cuba, mas esses daí eu pulo por outras razões. Eu entendo. O Chile tinha uma boa legislação também, tá? O Chile acabou, né? Vamos combinar, Mas o né? Chile morreu. O O Chile Chile morreu. acabou. Hoje eu tive uma notícia do Chile, vou até sair um pouco do programa, mas deportaram 14 que estavam indo desempenhar uma função técnica lá, pelo simples fato de quererem reservar a cota para profissionais chilenos. É o tipo de Meu Deus. coisa que você vê que, enfim, a coisa está indo para o buraco. Mas vamos Tá. voltar. Mas Japão, você comentou também, né? O Japão, ele não tem, vamos dizer assim, a legislação japonesa, ela fica até em silêncio, em certos aspectos. Há quem diga que a lei obriga a matricular e tal, mas o Japão é um caso, assim, bem interessante, porque oficialmente o governo japonês diz que há famílias educando em casa, não consegue dizer o número, mas diz que é menos de 10 mil pessoas, mas o número de crianças que vão chegando nos seus 11, 12 anos e vão simplesmente dizendo a escola não é para mim, no Japão é muito grande. Há quem diga que há quase 100 mil adolescentes japoneses que fazem autoeducação em casa. As pessoas dizem, mas é autoeducação, não é homeschooling. Homeschooling é autoeducação. A ideia do homeschooling é fazer com que teu filho se torne autodidata. Vai chegar um ponto que você vai simplesmente só ver de longe e falar assim, eu fiz um bom trabalho. E ele vai estar ali sozinho, indo. E aí que o Estado fica muito, mas muito, mas muito bravo, né? Com certeza. Beleza. Guido, enfim, eu acho que o papo foi muito bacana. Não sei se você quer deixar algum recado a mais aí para os nossos ouvintes. Te trouxe bastante conteúdo, né, para que as pessoas que tenham interesse possam explorar.
A gente agradece já desde já a conversa. Se você quiser mandar mais, falar mais algo, algum recado, eu não sei se tu vai querer deixar algum contato, mas se você não quiser, de repente, algum livro, algum link, alguma coisa que você queira comentar, fica à vontade. Tá, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço muito mesmo vocês terem me convidado para isso. Eu amo falar sobre esse tema, ainda mais com pessoas que têm amor pela liberdade. E eu, indicação de livro, eu indicaria 2 livros. Um, especialmente para cristãos, que seria o livro Ensinando o Trivium, de um casal Blue Dorn. Esse livro vai te mostrar que você não precisa ser um gênio para ensinar seu filho. Um casal simples, comum, que educou os filhos em casa de acordo com uma perspectiva cristã, e sendo 2 pessoas simples e comuns que se esforçaram nisso, os filhos aprenderam a falar latim e grego bíblico, por exemplo, e dominaram muitos conhecimentos que você fala assim, a escola jamais ensinaria isso, e eles aprenderam. Outro livro que eu ensinaria é o livro do... Tá lendo, papai? Meu filho acabou de chegar aqui, acordou, com fome. Outro livro, o nome do livro é Ensine do Seu Jeito, de um escritor, como que é o nome dele? John Holt. Esse livro, ele é de um dos pais do homeschooling. Só um pouquinho, filho. Esse livro é de um dos pais do homeschooling norte-americano. Esse daí já é um livro sem uma abordagem religiosa. Ele vai falar numa abordagem da liberdade, a liberdade do pai e da mãe, de determinar o estudo, a liberdade da criança direcionar como demonstra pelos seus talentos como os pais devem se empenhar na educação. É um livro que vai fazer você se apaixonar pela ideia de que você precisa estudar para ajudar seu filho. Não é nem que você não queira fazer homeschooling. Leia esse livro que ele vai mudar a forma de você pensar em muitas coisas. E como mensagem final eu diria o seguinte: nós vivemos uma vez, pelo menos na minha perspectiva cristã, ou se você for um ateu também você vai pensar assim, a não ser que você seja indiano ou espírita. Só um pouquinho, filho, só um pouquinho. E nós vivemos uma vez, temos... Pode dar uma atenção para ela, depois você volta. Pode ficar tranquilo. Acho que até dá um contexto pro episódio. Ela é a estrela de tudo isso, é a razão pelo qual a gente... Tá, o papai já vai pegar a capa aqui, peraí. Então, você... O que eu estava falando mesmo? Desculpa, eu... Travou. Galt? Fraga? Oi, tô aqui. Você ia dar uma mensagem final. Sim. A mensagem final que eu ia dizer é o seguinte: a nossa vida passa rápido, nossos filhos crescem rápido. Aproveitem esses momentos com os nossos filhos, com os filhos de vocês. Aproveitem, sacie a curiosidade deles. Criança é curioso, criança vai apontar para tudo e querer saber como tudo funciona. Aprenda, corra atrás e ensine teu filho, se dedique a fazer isso. Não existe nada mais prazeroso na vida. E se você puder, se você puder, quiser se interessar sobre o homeschooling, vai atrás. É pesado, é difícil, você vai ter um choque de realidade, que você vai ter que mudar completamente a sua forma de viver, mas vale a pena. Vale muito a pena. Beleza, acho que... Obrigado aí pelo tempo, obrigado pelo papo, pelo recado final, pelos livros. Foi muito legal. São quase meia-noite, você com a criança, com a menina querendo falar com você e conosco. A gente é muito grato aí pelo seu tempo, cara. Imagina, valeu. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado aí pela atenção pra gente. E cuida aí da pequenininha, que é por tudo, tudo é feito por eles. Então, tudo a ver. A gente espera que esses indivíduozinhos sejam muito mais livres no futuro aí, não muito distante. É nosso trabalho. E vamos lutar por isso. É isso. Um abraço, cara. Tudo de cidades. Igualmente, outro abraço para vocês. Até mais. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.